E aí pessoal, beleza? Hoje é dia 16/6/2018. Vou fazer uma análise aqui do euro-dólar, né? O pessoal pediu aí, será que vai subir, vai cair? Deve ter gente comprada. Então assim, vamos começar pelo gráfico semanal, um gráfico grande, tá? Então o semanal aí ele fechou com candle de força. Tem um ponto positivo aqui, tá? Que é o dia de ontem ele não fechou fazendo uma mínima aqui, então continua sendo esse candle de reversão numa zona de suporte, ó. A gente pode ver que é uma zona anterior de suporte, onde o preço se encontra agora, 1,16042, tá? Então a gente tem aqui um fundo soberano que é esse cara aqui e tem uma confirmação de alta que é esse candle aqui, né? Isso no semanal, tá? É um gráfico de tempo bem maior. Nós temos aí no diário, nós temos 3 ordens, tá? Pendentes. Então nós temos uma ordem de compra no limite, a gente vê aí que é um lote um pouco grande, né? Porque é uma zona importante de suporte. Se a gente for olhar aqui no gráfico semanal mais acima, a gente vê toda essa zona aqui, tá? Como sendo uma zona de suporte importante próximo da onde o preço se encontra agora. Tá? Pode haver um teste dessa região? Pode. O mercado pode ir lá testar esse suporte. Tá? Seria essa região aqui, praticamente todinho. Tá? É uma zona de suporte. A gente vê que o preço custou aqui, né? Custou aqui, aqui fez um falso rompimento, numa semana, né? E aqui ele fez um rompimento. Se a gente for olhar as datas, então o preço está sendo negociado abaixo de 14.000, de 1.14.800 desde janeiro de 2015, tá? Depois ele fez novos testes aí em 2016, ó, setembro de 2015, depois maio de 2016 e fez um rompimento no ano passado, em julho, né? É praticamente fazer um ano que ele passou a ser negociado acima desse patamar. E agora ele está se aproximando desse patamar novamente, tá? Praticamente um ano depois, ele está se aproximando desse patamar. Então aqui a gente pode traçar as zonas de suporte. A gente tem um suporte aqui no 1.14.500 mais ou menos, tá? Uma zona de suporte. Pode colocar ela um pouco mais acima, em cima da nossa linha aqui, ó, de compra, tá? Uma zona de suporte. Eu acredito que o preço, por ser um suporte bem importante, pessoal, ele não vai romper isso aqui para baixo não, tá? Ele ainda vai fazer um padrão, que é o padrão que a gente consegue ver em formação ainda, de ombro, cabeça a ombro, tá? Que é um padrão bem legal de operar. A gente consegue ver aí, ó, que começou a fazer. Ainda tem bastante tempo. Mas se ele realmente fizer esse teste de topo aqui, ó, nessa região, e não romper, ele tem grande chance de vir buscar aqui embaixo essa distância da linha do pescoço até a cabeça, tá? Pode, aí vai ser uma venda aí de longo prazo, né? Levando em consideração que isso é um gráfico semanal, uma venda de longo prazo com um lote bem pequeno, gerenciamento bem legal, né? Para deixar para ver daqui a 2, 3 meses o que tá, onde está o preço. Legal? Mas isso por enquanto é especulação apenas, tá bom? Então eu não estou dizendo que vá subir. Tem um padrão interessante aqui no semanal? Tem. Olha só, esse aqui é um padrão de reversão, esse aqui é um candle de confirmação. A gente teve notícia essa semana que empurrou o preço para baixo, tá? A gente teve notícia, mas não rompeu a mínima anterior e estacionou em cima do suporte. Vamos olhar o gráfico diário. Mas antes, espera aí, deixa eu traçar aqui outras zonas de suporte existente. Então a gente tem uma aqui, a gente pode ver que tem uma zona também aqui no semanal de resistência, tá? Aí vamos para o gráfico diário, tirar um pouco o zoom. A gente vê que tem uma outra zona de resistência aqui, ó, próximo da nossa ordem de venda. Então nós temos 3 ordens, uma ordem de compra no limite em cima do suporte,
uma ordem de compra acima do suporte atual, tá? Nós temos que levar em consideração que o preço está acima de um suporte aqui, ó. A gente vê o teste do suporte, não rompeu. A gente vê teste da resistência aqui, não rompeu. Teste da resistência aqui, não rompeu, tá? Teste do suporte aqui, não rompeu. Ele espetou o suporte e voltou a subir. Vamos levar, o que mais tem? A gente tem, então, essa zona aqui, uma zona de suporte, importante, né? Uma zona de suporte aqui, e a gente tem uma coisa bem legal, que é um padrão de reversão. O preço vinha caindo, ele fez essa reversão, não ultrapassou o fundo soberano aqui, ó, o fundo da mínima, que é aquele pimbado semanal, né? O martelo. Então, o nome desse padrão de reversão é o arame de alta, tá? Mulher grávida, para alguns. E a gente tem a formação aqui do diário de uma LTA, tá? A gente tem aqui uma formação de uma LTA. O início de uma formação. Se a gente jogar em H4, ó, a gente começa a ver que ele está respeitando, tá bom? Está acima do suporte em H4. Tem um padrão de reversão aqui que não pode ser ignorado, esse pimbar. A gente tem um topo confirmado, tá bom? A gente tem aqui, ó, um topo confirmado, mas não tem uma reversão confirmada. Para a gente ter uma reversão confirmada, a gente precisaria que esse candle das últimas 4 horas da sexta-feira fechasse abaixo da abertura do anterior, tá? Ele teria que ser um candle assim, ó. Ele teria que ser um candle assim. Tá bom? Para ser uma confirmação de uma reversão, tá? Mas ele fechou ainda acima da abertura do candle anterior, não é um candle de confirmação. Domingo, as primeiras 4 horas, a gente vai ver se ele vai fechar acima ou abaixo. Se ele fechar abaixo e não tiver uma máxima acima desse ponto aqui, se domingo tiver um candle nas primeiras 4 horas fechando abaixo da abertura desse cara aqui e uma máxima abaixo dessa máxima aqui, a gente tem uma confirmação, tá? A gente tem uma confirmação de possível reversão de tendência e de uma ordem de compra, tá? Abaixo do suporte aqui, dessa zona de suporte, 1,15,890, e a gente coloca o nosso alvo onde? Na borda, tá bom? É um alvo aí de 29 pips, 30 pips, beleza? Ele vai vir testar essa LTA. Pode romper? Pode. Olha aqui, ó. O que a notícia faz? Olha aí, ó, a força do mercado. Aqui, só um momento aí, pessoal. Vou dar uma pausa aqui, tomar uma água, eu tô com a garganta seca. E já volto. Beleza, continuando aqui, vou tirar um pouco o zoom. Vamos traçar uma nova aqui, vamos baixar mais aqui essa região, ó. Fica sendo suporte nessa região, resistência aqui. Então, aqui eu acho que ela está bem posicionada, essa zona aqui de suporte e resistência, tá? Onde a gente tem uma ordem de venda aí, né? Então, eu espero que o preço venha a testar aqui e dê uma lateralizada, tá bom? A gente tem uma ordem de compra, tá? Aqui nesse patamar, ó, aqui nesse patamar acima do suporte, então eu espero que se faça uma reversão e o preço venha a testar essa resistência aqui em cima, para a gente ganhar nesse movimento aqui, ó. O preço cai, a gente entra comprado, sai da compra aqui e abre na venda, tá? Abre a venda. Vamos olhar os outros gráficos aqui. H1. Então, H1 a gente tem aí uma LTA também aqui, ó. Aproximadamente uma LTA, uma segunda também, né? Vamos olhar M15. M15 tinha uma coisa bem interessante aqui, deixa eu ver se eu lembro. M15 a gente tem uma reversão, tá? Então o preço vinha caindo,
Continuando aqui, pessoal, acabou. Esse é um aplicativo grátis, aí ele só grava 10 minutos. Então, continuando aqui, o que a gente tem no gráfico de M15? A gente tem aí que a gente consegue perceber que o preço ele está respeitando ainda a LTA aqui, né? Eu espero que nos primeiros 15 minutos ele faça aí um padrão para continuar subindo. E a gente pode ter a formação aqui de um canal. A gente vê aqui que o preço respeitou aqui, ó. Depois ele rompeu, lateralizou e começou a fazer impulsões e retrações no movimento de alta, né? A gente vê aqui pelo M15, gráfico de M15, o preço vinha caindo, né? Fazendo topos e fundos descendentes. Depois ele fez um fundo duplo e uma reversão aqui. A gente pode ver em M15, quer ver, pessoal? Ou em M5. Ó, M5 a gente tem aqui a formação de um topo duplo, né? Deixa eu pegar aqui. O preço, vou tirar mais o zoom. O preço vinha caindo, fazer topos e fundos ascendentes. Aqui ele fez um teste de topo, fez um fundo, testou o topo anterior, não rompeu, iniciou aí um movimento, uma reversão de tendência, fazendo um fundo duplo. Aqui. Então a reversão de tendência ela começou aqui. Aqui seria o nosso ponto de compra, com stop bem aqui, abaixo. Bom, vamos ver aqui qual foi o preço que ele veio testar. 1.15.400, com a mínima 1.15.430. Tá? Então, M15 a gente tem um canal de alta aqui. Tá? E por enquanto o preço ele está testando essa borda do canal, pode reverter ou não. M30, a gente tem uma zona de suporte, o preço dentro de um canal, um falso rompimento aqui nesse candle. Ó, fez um falso rompimento. Esse aqui é uma mínima. Tá? Esse cara aqui fez a mínima soberana aí. Né? Esse cara aqui também fez um falso rompimento, respeitando aqui, ó, a borda do canal. Então, eu acredito que o preço vai continuar subindo. Mas ele pode fazer a correção, tá, pessoal? Ele pode fazer a correção aí do diário. Então, a gente tem um padrão aqui legal no diário? Tem, mas ele pode abrir aqui, ó, no domingo e vir corrigir nessa LTA aqui, ó. Ele pode fazer um rompimento de M15 aqui, ó. Fazer esse rompimento e vir testar essa LTA aqui. Seria aí uma queda de o quê? 46, 45 pips, tá? Vamos lá, 50 pips, tá? Pode fazer e aí formar um padrão de reversão para continuar subindo e vir testar esse topo aqui. Beleza? Aqui a gente vê que pode ser uma possível reversão de tendência, porque a gente tem, da mesma forma que a gente tem um fundo duplo aqui, que a gente viu em M5, a gente tem um topo duplo aqui, ó. Eu marquei essa zona como sendo uma zona de resistência em M15. Então o preço ele pode vir fazer isso aqui, que é o que eu acredito que vai fazer, tá? Eu acredito que ele vai testar essa LTA aqui do diário. Beleza? Se não romper essa LTA aqui, provavelmente é rompimento de suporte. E é um candle, a gente espera pelo menos aqui um candle de força. Então a gente vê aí o preço, ó, fazendo topos e fundos ascendentes. Chegou aqui, ó, fez um fundo, testou o topo anterior e não rompeu. Fez esse padrão aqui, um martelo, ó, fez um martelo, fez uma confirmação aqui do padrão, ó, voltou a subir, não chegou a estopar, ficou praticamente no mesmo nível e começou a cair.
Então ele fez aqui um topo duplo, tá? E começou a perder força aqui. Pode vir romper isso aqui, se apoiar nessa zona de suporte, tá? Retrair, encontrar resistência aqui na LTA, para depois vir romper esse suporte e vir testar essa LTA aqui embaixo, tá? Do diário. E pode fazer isso no domingo, na segunda-feira. Mas eu acredito que se ele não romper essa LTA pelo semanal, tá? Se ele não romper essa LTA do diário, que é essa aqui, que eu acredito que ele venha testar, se ele não romper isso aqui, tem grande chance do semanal empurrar o preço para cima, tá? O semanal fazer um candle de alta aí na semana, durante essa semana. Então a gente está posicionado, né? Eu acho que eu passei essas ordens para vocês, essas ordens pendentes, são 3 ordens pendentes, tá? Uma de compra aqui embaixo, no suporte lá do semanal, suporte do semanal. A gente tem uma compra aqui acima do suporte, tá? Desse suporte atual de 15.920, e a gente tem uma venda abaixo dessa resistência aqui. Legal? Tem uma venda. E vamos ficar na expectativa de que realmente ele faça aí um ombro, cabeça a ombro, que aí a gente vai ter uma venda bem legal, tá? Vai ter uma venda bem legal. Mas isso daí é daqui a algumas semanas, tá? Mensal, vamos ver o mensal aqui, só. Hoje ainda é dia 16, tem muita areia para rolar, tá? Muita água para rolar debaixo da ponte. O mensal aí, ó, ele está em cima aqui dessa zona de suporte. Ainda não tem aqui uma mínima, tá? Não fez um rompimento de mínima. A gente vê que o preço que estava sendo negociado abaixo de 1.14, ele fez aí um rompimento de região de suporte e fez o pullback aqui, tá? Tá vindo aqui provavelmente testar novamente essa região de suporte aí, e eu espero que faça uma reversão. Esse gráfico mensal, ele pode ainda cair até a zona aqui onde está essa ordem de compra, mais ou menos. Ele pode ele pode deixa eu ver aqui pelo semanal, tá vendo um teste diário. A gente tem um início de uma LTA. Eu acredito em alta, tá, pessoal? Eu acredito em alta, mas eu acredito também em retração, tá? Em correção desse movimento de alta até aquela zona ali da LTA do diário, tá bom? Pelos candles, ele está indicando alta. Aqui tem outra. Tá? Teste. Eu acredito nesse rompimento aqui. Provavelmente pode encontrar dificuldade para romper esse suporte aqui. Se ele romper esse suporte, a LTA é que vai suportar o preço aqui, tá? Provavelmente ele pode realmente vir fazer essa correção. Aqui fez um topo duplo, pode vir aqui. Fazendo isso aqui. E aqui a gente espera uma reversão, como um padrão como esse, né? Um falso rompimento, já que é o euro-dólar. Pode vir aqui um candle de força aqui nos primeiros 5 minutos, passando aqui, fechando M30 acima dessa zona aqui da LTA do diário. Aí sim, eu acredito que tem tudo para subir. Então ele pode vir fazer essa correção, abrir aqui, encontra dificuldade para romper esse suporte, mas aí rompe, faz uma LTA, não rompe a mínima do candle anterior, e aí começa